Autoridades atualizam investigações acerca do assalto ocorrido à agência do Banco do Brasil de Criciúma. Fim do dinheiro vivo pode reduzir assaltos a bancos e outros crimes. Criado grupo de trabalho para discutir soluções à cadeia produtiva do carvão no sul de Santa Catarina. Assinada a ordem de serviço para início dos trabalhos do Aeromédico de Criciúma. Comissão de Agricultura da Alesc debate sobre sanidade animal em Santa Catarina. Efeitos colaterais da Covid-19 continuam instigando os cientistas do mundo todo. E no esporte, time feminino do Criciúma se prepara para o Campeonato Brasileiro Sub-16, que será disputado no interior de São Paulo. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa tarde. Ontem à tarde, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, junto com autoridades em segurança pública, atualizaram as investigações acerca do mega assalto ocorrido à agência do Banco do Brasil de Criciúma. Até agora, 14 pessoas foram presas. O governador Carlos Moisés participou nesta quarta-feira de entrevista coletiva para a atualização das investigações sobre o assalto a uma agência bancária que assustou moradores de Criciúma na madrugada do dia 1º. Até agora, 14 pessoas envolvidas na ação foram presas. O governador reafirmou que o fato não combina com a realidade da segurança pública no estado e que as forças de segurança seguem empenhadas no trabalho de investigação. Como esse é um episódio que não combinou com o nosso estado, não combina com a condição de segurança de Santa Catarina, nós envidamos todos os esforços, pedimos apoio também às instituições do governo federal para que nos apoiassem, ao Ministério Público de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, todas as instituições irmãs da segurança pública, mesmo que de outras esferas de governo, para que nós pudéssemos estar unindo as forças da segurança pública aqui de Santa Catarina, para que a gente pudesse elucidar esses fatos. Das novidades mais recentes, o delegado Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Antissequestro, que conduz a investigação, revelou o cumprimento de mandado de busca e apreensão no estado do Ceará. Depois do trabalho de mobilização integrada das forças de segurança e a prisão de 14 pessoas, a investigação entra agora numa etapa minuciosa para reunir e apurar informações e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos. Para explicar a investigação, eu costumo usar uma metáfora que é exatamente essa do quebra-cabeças. Nós podemos ter um quebra-cabeças daquele modelo infantil, 24 peças. Algumas peças grandes espalhadas de um crime simples, de um crime pequeno, de um crime que é fácil de elucidar. Apesar dessas prisões em flagrante e apesar da fuga de grande parte dos criminosos, o que aconteceu foram peças que desde o primeiro momento, desde aquela madrugada, já foram identificadas pelas forças de segurança e que já estão sendo estão sendo postas na mesa para se esclarecer o grande quebra-cabeças. Aqui, evidentemente, a gente não está falando de um quebra-cabeças com pequeno ou um quebra-cabeças infantil. Nós estamos falando de um quebra-cabeças com 5.000 peças. São peças que muitas vezes não estão nesta sala e que vão ser buscadas em outro local, vão ser trazidas para cá. Peças que estão misturadas com peças de outros quebra-cabeças, peças que estão viradas. E agora, passada essa movimentação inicial ímpar, pelas forças de segurança em Santa Catarina, o ritmo da investigação, como proceder, é dado pelas forças de segurança. Nós não estamos no desespero, nós não estamos na busca desenfreada. Nós estamos agora seguindo todos os procedimentos legais para se ter uma garantia da responsabilização desses indivíduos. O delegado falou também sobre a prisão do narcotraficante Buda, um dos líderes da facção criminosa PCC, que foi detido em Gramado, no Rio Grande do Sul, e, segundo a polícia, foi um dos mentores do mega assalto ocorrido em Criciúma.
Esse crime que aconteceu agora, semana passada em Criciúma, apesar de ser inédito no estado de Santa Catarina, não é inédito no país. Então, há um bom tempo já, pelos colegas todos, especialmente Polícia Federal ainda, vem sendo bem trabalhada a questão desses grandes roubos acontecendo no país e sem vínculo algum identificado nessa ação, assim como em todas as outras ações anteriores, o que se entende é que não se trata de um crime da facção, não se trata de um crime comandado, organizado ou planejado por essa facção criminosa ou por qualquer outra, e sim ações que acabam tendo uma parceria, né, até pela questão de mão de obra envolvida, digamos assim, por uma questão de serem indivíduos, como já até divulgado, né, na sua maioria provenientes do estado de São Paulo, onde a gente sabe que tem uma questão de territorial bastante forte. Mas, como em ações similares anteriores, não só aqui no estado, evidentemente, mas pelo país todo, nunca não há nenhum elemento apontando assim, se trata efetivamente de uma ação coordenada, comandada, planejada e executada pela facção. Se trata mais de uma questão de parceria, digamos assim. O delegado enalteceu as forças de segurança que se uniram em um trabalho inédito de identificação dos criminosos e confirmou a complexidade do caso. O prazo estimado de preparação deste roubo é de vários meses. Então, uma grande quantidade de criminosos que prepara ao longo de vários meses a sua ação, ela não pode ter uma resposta pelas forças de segurança de maneira abaixo disso. Então, é um trabalho efetivamente minucioso que precisa reconstruir passos de dezenas de indivíduos por um longo espaço de tempo. Isto é, achar a peça, identificar a peça, catalogar a peça, virar a peça, ter certeza que essa peça se encaixa em nosso quebra-cabeças e procurar a imagem dela. Então, uma série de dados. Tivemos, infelizmente, uma série de notícias falsas divulgadas na última semana, tá? Isso é importante frisar. Uma série de informações que não procediam desde a noite do fato, né? Desde a madrugada do fato ali, já várias esclarecidas, várias desmentidas. Mas nós temos são as peças embaralhadas, entende? E é isso que a gente está fazendo agora. Na semana passada, como todos sabem, aqui em Criciúma e também na cidade de Cametá, no estado do Pará, foram registrados momentos de pânico causados por quadrilhas de roubo a banco. E os casos levantaram a discussão de como combater e prevenir a ação dos criminosos. Uma das estratégias defendidas por especialistas é o fim do dinheiro em cédulas de papel. O som do terror ainda está vivo na memória dos moradores de Criciúma. Na semana passada, a cidade de Santa Catarina viveu uma madrugada de caos após um roubo a banco. Na fuga, os criminosos entraram em confronto com a polícia. Parte do dinheiro roubado pela quadrilha foi abandonado e as cédulas ficaram caídas no chão, o que despertou a cobiça de alguns moradores que resolveram apanhar as notas e acabaram presos. E é justamente esse dinheiro de papel a causa de todo o problema na avaliação de alguns especialistas. As ações mais violentas, com o uso de armamento pesado, só acontecem porque o país ainda usa cédulas e notas para fazer negócios. E a digitalização dos sistemas de pagamento poderia diminuir os riscos para a população. A logística do dinheiro físico é cara, ela é arriscada, ela é complexa. Então essas instituições elas gastam muito tempo, dinheiro, no planejamento e operação dessas, digamos que, extensões, né, que existem dos postos de dinheiro físico, ou as agências, ou os, digamos que caixas eletrônicos. Então, quando elas migram para a tecnologia, as pessoas passam a utilizar mais tecnologia, para elas é muito mais fácil, barato e também seguro. Na internet é comum encontrar imagens de criminosos ostentando grandes quantias de dinheiro. Essa quadrilha gravou um vídeo no momento em que tirava as cédulas de um cofre. Vai vendo aí, menosada, ó. É o trem. Tá roubando bala, né? Nessa outra gravação, o homem mostra um saco de dinheiro em cima de uma moto. E esse grupo registra a contagem do dinheiro após o assalto.
Ui, puxa. Aff, Maria. Aqui, desculpa. Ah, quer capar. Aff, tudo dois, mano. É tudo. Ó a pirâmide. Uma das saídas sugeridas pelos especialistas é que o país diminua cada vez mais o uso do dinheiro vivo. E para isso o governo teria que tirar de circulação as notas de valor mais alto, como de R$100 e R$200. Com cédulas mais baixas, os grandes assaltos não compensariam para os criminosos. O lançamento do Pix para pagar contas e transferir valores poderia ajudar nessa estratégia. As instituições financeiras também vão se organizar de tal forma que elas precisem de um estoque muito pequeno, e aí a gente vai ter boa parte das transações financeiras sendo intermediadas por tecnologia, o dinheiro eletrônico. E é uma medida de maior segurança, mas não vai impedir de um desenvolvimento de novas fraudes ou novas formas de aplicar golpes também. E a pandemia também tem contribuído para mudar esse hábito. De acordo com um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, depois que o comércio reabriu as portas, 35% das pessoas mudaram a forma de fazer os pagamentos. Ao invés de dinheiro, passaram a usar cartão de débito. E o principal motivo alegado foi a segurança. Esse ano foi o ano do Pix. A gente vem vendo as instituições financeiras investindo na digitalização dos pagamentos, tanto de débito quanto de crédito, trazendo isso para o smartphone das pessoas. Então, é uma combinação de um lado, da digitalização dos pagamentos, com uma preocupação das pessoas em usar mecanismos de pagamento que remetam à preocupação com contaminação. Então, isso fez com que a gente desse um salto e tivéssemos uma redução importante do número de pessoas que usassem dinheiro e outros pagamentos físicos, vamos dizer assim, e uma migração para pagamentos eletrônicos, como o débito, pagamento por aplicativos, né, entre outros. Nas ruas é cada vez mais difícil encontrar pessoas com dinheiro em espécie. Geralmente de crédito. Por quê? Eu acho que eu me programo melhor com crédito. Mais prático para você? Então? Mais prático, o cartão sempre é mais prático. O cartão é mais seguro, porque qualquer coisa, tipo assim, eu tenho geralmente tudo anotado em casa, caso de um roubo, alguma coisa, eu já ligo e já cancelo tudo. Pagar a conta, cartão de débito. Por quê? É para não andar com dinheiro. Você sabe quanto você tem de dinheiro no bolso? Não ando com dinheiro. Não tem nada? Então. Nada. A seguir, criado grupo de trabalho para discutir soluções à cadeia produtiva do carvão no sul de Santa Catarina. Depois de muita luta, encontros e reuniões, finalmente Criciúma e o sul de Santa Catarina irão contar com um serviço aeromédico. A ordem de serviço que autoriza o início das atividades foi assinada na sede da ANREC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Foi assinado na sede da ANREC o contrato com a empresa O Saúde Eireli, que vai executar o serviço aeromédico Sarasul. O contrato começa a valer no dia 16 de dezembro, quando será realizado um treinamento com a tripulação e os colaboradores da equipe. O treinamento vai durar de 2 a 4 dias, dependendo da experiência da equipe que será contratada. A previsão para o início das operações é no dia 21 de dezembro. No ato também foi feita a entrega da ordem de serviço. Nós foi uma luta muito grande, há 2 anos trabalhando nesse projeto, juntamente com a ANREC, e chegou um momento muito especial, a assinatura de contrato com a empresa vencedora, que vai estar aí, mais uma vez dizendo que o serviço aeromédico não vai atender só a cidade de Criciúma, mas em toda a região sul-catarinense, desde Pastores a Itu.
para atender 1 milhão de pessoas, salvar vidas. Então, aqui um agradecimento especial a todos que se envolveram nesse projeto e com certeza vai estar aí para ajudar todo cidadão consumense e todo cidadão aqui da nossa região. O presidente do consórcio intermunicipal multifinalitário, o SINHARREC, e prefeito de Siderópolis, Hélio Roberto César Alemão, comemorou dizendo que o serviço é uma grande conquista para a região. Nós estamos entregando a ordem de serviço hoje uma grande conquista para todos os filhos de Santa Catarina, nossas 3 micro-regiões. A partir de 16 e 17 de dezembro vamos ter o treinamento da equipe e a partir do dia 21, definitivamente, nós estaremos como uma Fórmula 1 na urgência e emergência, tendo um helicóptero com UTI à disposição dos profissionais. Então, hoje é uma conquista, é um dia histórico, vai salvar vidas e vai trazer muito menores sequelas pela velocidade de atendimento. Então, por isso que hoje é um dia muito importante e esse dia passou por muitas mãos. Queria, de uma forma anônima, agradecer a todos que culminou com a assinatura hoje da ordem de serviço para a empresa para prestar serviço do Sarasul, em todo o sul do estado de Santa Catarina. O serviço terá contrato de 12 meses, onde a empresa fornecerá o pessoal e os materiais médicos e medicamentos. Estão previstos na operação um médico e um enfermeiro que ficarão de prontidão por 12 horas na base do SAER, 7 dias por semana. O contrato ainda prevê um farmacêutico disponível por 20 horas semanais. O Sarasul vai atender toda a região sul catarinense, ANREC, AMESC e Amurel, assegurando serviços de urgência e emergência gratuita exclusiva aos usuários do Sistema Único de Saúde. Foi criado um grupo de trabalho para discutir soluções à cadeia produtiva do carvão no sul de Santa Catarina. O encontro ocorreu na sala de atos da Prefeitura de Criciúma. O debate em torno dos desafios da cadeia produtiva do carvão no sul do estado foi tema de uma reunião de trabalho com a presença do governador Carlos Moisés em Criciúma. No encontro foi determinada a criação de um grupo de trabalho para discutir alternativas diante da intenção pela empresa ENGIE do início da desativação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. A reunião na Prefeitura de Criciúma também contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia, deputados estaduais e federais, prefeitos da região da Associação dos Municípios da Região Carbonífera e representantes do setor carbonífero e do Ministério Público Federal em Criciúma, que explanaram sobre a importância do complexo para a economia do sul do estado e da necessidade de unir esforços para resolver o problema que preocupa gestores municipais da região. O governador defende a ação integrada para soluções resolutivas. O grupo de trabalho é composto por parlamentares estaduais e federais, integrantes do governo do estado, prefeitos, representantes do Ministério Público Federal e das empresas do setor. Carlos Moisés afirmou que é preciso agilidade nas discussões da pauta. Realmente muito importante, nós sabemos do impacto que tem se nós desestimularmos a atividade na região carbonífera. São mais de 20 mil empregos diretos, é uma cadeia produtiva, a questão da ferrovia, todo o complexo, não só aqui na região de Criciúma, como também lá na região da Amurel, Tubarão, Capivari de Baixo, enfim, até a região portuária, todo esse complexo com a movimentação, inclusive, da Ferrovia Tereza Cristina. A importância do governo do estado estar presente aqui hoje para, de fato, nós nos unirmos em torno do setor e buscarmos soluções, não só na questão do subsídio ao preço do carvão, mas também na manutenção da atividade e na melhoria da eficiência das usinas a carvão. Então nós conseguimos com isso um resultado melhor, também um aproveitamento do material. Nem todo o carvão que é extraído é utilizado, é queimado, e nós temos tecnologia para utilizar esse material. Uma nova reunião para encaminhamentos sobre o tema ficou agendada para a próxima segunda-feira no município de Tubarão. O governador afirmou ainda que o grupo deverá propor agendas com o governo federal em busca de alternativas para o setor. Penso que o grupo de trabalho que se constitui hoje aqui não vem para resolver um único problema, vem para pensar futuro e o futuro do setor, dessa atividade.
Por isso a importância de fazer questão de estar presente hoje aqui, junto com o prefeito Clésio, com os outros prefeitos do Tubarão, Capitão de Baixo, com a bancada federal, com os parlamentares e o presidente da LESC. Grupo, nós na segunda-feira, dia 14, já estamos propondo então uma nova pauta às 14 horas em Tubarão, para que esse grupo volte a se reunir com vistas a definir então os encaminhamentos e também ao mesmo tempo propor agendas com o governo federal, com o presidente da República, com o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energias, para que a gente possa socorrer o setor, se antecipar ao problema, uma vez que ao longo do tempo a gente já sabia que esse subsídio teria data certa para terminar, e agora com a movimentação inclusive da empresa no que diz respeito à continuidade ou não da exploração, acende uma luz vermelha e todos nós temos que nos unir, Ministério Público Federal também parceiro hoje aqui, para que a gente possa buscar soluções ao setor. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputados estaduais, integrantes da Comissão de Agricultura, discutiram sobre a sanidade animal no estado. Acompanhe. A Comissão de Agricultura recebeu nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, o secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouveia. Ele falou sobre a sanidade animal de Santa Catarina e da preocupação com o comprometimento dos certificados sanitários internacionais. Algumas práticas que a gente possa adotar no Estado, elas podem ser não bem aceitas, vamos dizer assim, pelos mercados internacionais, né? E aí, simplesmente parar, né? Eu me lembro ainda o ano passado, um anúncio, aliás, no início desse ano, um anúncio feito pelo Ministério da Agricultura com relação à possibilidade de transitar animais do Paraná e do Rio Grande do Sul aqui por Santa Catarina, né? Houve já uma reação imediata de alguns mercados, principalmente no caso a Coreia, né, do Sul, querendo saber o que estava acontecendo e com a possibilidade de suspensão imediata da exportação. A presidente da SIDASC falou das conquistas de Santa Catarina em relação à sanidade animal. Para ela, o Serviço de Inspeção do Estado é fundamental para assegurar a qualidade da produção agropecuária. O Brasil faz parte da OIE, né? E obviamente Santa Catarina tem 2 certificados na parede, né, concedidos pela OIE, e com o reconhecimento de área livre de febre aftosa, ainda sem vacinação, né? É ainda o único estado do país com esse diferencial. Acreditamos que em 2021 haja alguns outros estados aí que já reivindicaram, mas nós temos que manter esse status, né? E ter um cuidado do todo, né? Além dos mercados internacionais, também o mercado interno merece atenção. Uma das grandes preocupações é com relação ao desenvolvimento do agronegócio e das agroindústrias. Muita coisa nos últimos anos já mudou em relação à legislação. Então, a gente já tem aí muitas possibilidades para uma pequena, média agroindústria aderir ao mercado até mesmo nacional, né? Hoje vocês já devem ter ouvido falar do CISB. Então, uma pequena agroindústria, uma grande agroindústria, ela pode aderir a esse sistema e ter o mercado nacional, com o cumprimento de algumas regras, né? Seja via o serviço de inspeção estadual ou seja via o serviço de inspeção municipal. O deputado Moacir Sopelsa destacou a produção artesanal do estado nas pequenas propriedades, com seus doces, compotas, queijos e embutidos. Nós temos muita produção, e a Marlene falou dos doces, aí vem os embutidos da carne suína, vem os derivados do leite, que eu acho, Ricardo, nós ainda não temos uma estrutura suficiente. Eu acho que nós temos que começar a pensar nisso realmente, estruturar a SIDASC para ela ter mais condições de estar mais perto, sabe, desse atendimento. O presidente da comissão agradeceu a presença dos convidados e a disponibilidade para tratar de um assunto tão importante para Santa Catarina. Foi uma reunião muito produtiva, bem esclarecedora, e que seguimos aí nessa caminhada, tenha essa comissão, o secretário Ricardo, como a grande parceira aí da Secretaria da Agricultura e de todos os pleitos do setor, seja da estruturação das empresas, como também de criação de legislação que venham contribuir com o trabalho da Secretaria. Essa é
missão de todos nós, deputados. Durante a reunião, os deputados também aprovaram um projeto que altera a lei que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento rural para a inclusão de agroflorestas com parceria dos agricultores e agropecuaristas. A ideia é garantir que os produtores sejam contemplados com políticas estaduais e federais de crédito, assistência técnica e desenvolvimento rural. No que tange ao interesse público, entende que a proposta de implantação da agrofloresta é consoante às ações de desenvolvimento rural do Estado já determinada pela lei. A agrofloresta é uma forma de uso do solo que combina em uma mesma área e em um determinado tempo o cultivo de espécies arbóreas ou arbustivas, frutíferas com componentes eminentemente agrícolas, para possibilitar renda a curto, médio e longo prazo, bem como a manutenção de um solo fértil e saudável. A seguir, time feminino do Criciúma se prepara para o Campeonato Brasileiro Sub-16, que será disputado no interior de São Paulo. A maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, a Covid-19 é uma doença breve e leve, mas algumas sofrem com os sintomas, incluindo fadiga contínua, dor persistente, falta de ar por meses. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, convocou os governos a reconhecer esta condição para que todos juntos possam lançar novos investimentos a respeito. 9 meses depois de contrair a Covid-19, esta francesa de 29 anos garante que não voltou à vida normal. Cansaço persistente, dor no peito e zumbido no ouvido. Durante meses, lutou para obter ajuda das autoridades sanitárias, que responderam que ela não fazia parte dos grupos de risco. Finalmente, foi diagnosticada com desautonomia, uma disfunção do sistema nervoso autônomo. Precisou voltar para a casa dos pais e só pode trabalhar em períodos de 30 minutos. Pour l'instant, il y a des symptômes qui sont un peu diminués, mais il y en a toujours qui restent. Há alguns sintomas que diminuíram um pouco, mas há outros que seguem. Por exemplo, no caso do zumbido, não pude fazer nada, nem com a fadiga e a qualidade de vida em geral não recuperou. Um exemplo muito concreto, não pude fazer uma atividade ativa, nem sequer física. Não pude caminhar muito tempo, me mover, não posso levantar coisas muito pesadas, nem só pesadas, um prato. Então há muito por fazer a respeito da Covid persistente. Pauline criou uma associação para apoiar os doentes, ajudar nas investigações e dar conhecimento à situação de quem tem sintomas persistentes. Trabalhamos atualmente com os médicos e investigadores para definir o que é o Covid longo, para propor melhores protocolos de cuidados. A associação está colaborando com os médicos para entender melhor e principalmente propor algo aos pacientes. Este não é o único caso. No Reino Unido, a Organização de Pacientes Long Covid SOS também busca chamar a atenção do governo para o tema. Graças a um vídeo elaborado com testemunhos, a Organização Mundial da Saúde deu a missão para o grupo de reunir pacientes para um encontro em agosto. Desde então, a OMS convocou os governos a reconhecer essa condição e lançar novas investigações a respeito. A entidade indicou que um número significativo de pessoas apresenta a condição, que inclui também problemas pulmonares e cardíacos. Mas muitos pacientes precisam se mobilizar para serem levados a sério. Esta mulher de 59 anos criou então um grupo no Facebook, que hoje conta com 10 mil membros. Ela já não se sente mais tão sozinha. Não somos hipocondríacos nem ansiosos, ou em busca não sei de quê. Só queremos um pouco de atenção, de ajuda. Ajuda que agora nós temos. De acordo com uma sondagem publicada em julho por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, 35% dos adultos com sintomas não haviam se curado entre 2 e 3 semanas depois de testar positivo. Outro estudo do Instituto Desert Research, não validado por investigadores independentes, concluiu que cerca de 25% dos casos confirmados apresentam pelo menos um sintoma 90 dias depois do diagnóstico. Agora o esporte. O time feminino do Criciúma se prepara para o Campeonato Brasileiro Sub-16, que será disputado no interior de São Paulo.
As tigresas querem fazer uma boa campanha. A equipe feminina do Criciúma, em parceria com o Kinderman de Caçador, entrou na reta final de preparação para o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16. Organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, a competição nacional ocorre entre os dias 12 e 20 deste mês em 2 centros de treinamento na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e conta com 12 equipes participantes. Na tarde da última quarta-feira, a técnica Bina Cassol comandou a última atividade no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni, no bairro Cristo Redentor, antes da viagem para a cidade do interior paulista. A comandante também falou sobre a parceria inédita entre o Criciúma e o Kinderman de Caçador. Então, a gente teve um convite para participar desse Campeonato Brasileiro Sub-16 através do seu Salésio, né? Ele é dono da equipe do Kinderman. Devido a ele não ter categoria de base ainda no momento, né? A gente sempre está trabalhando com parcerias, assim ele trabalha. E para Santa Catarina não ficar sem nenhum participante, a gente acabou aceitando o convite dele, porque se a equipe do Kinderman desistisse, nós não teríamos ninguém também do nosso estado. A gente até foi ver o ranking para ver se chegava na nossa vez, mas infelizmente nós não teríamos como participar. Então conversamos bastante e conseguimos montar essa parceria para estar representando não só o Kinderman Criciúma, mas também Santa Catarina. Bina, que comandou todo o trabalho preparatório no CT criciumense, avaliou o período de treinamentos da equipe. Então, a gente vem treinando o ano todo, né? Mesmo com a pandemia, a gente manteve os treinos. Em épocas que a gente teve que ficar afastado, as meninas continuaram com os treinos específicos mesmo em casa. E assim que a gente pôde retornar às atividades, aí tudo ocorreu normalmente. As tigresas caíram no grupo que tem o ESMAC do Pará, Minas Brasil do Distrito Federal e Ferroviária de São Paulo. Adversárias difíceis e tradicionais no futebol feminino e que precisarão serem batidas. É uma competição bem disputada mesmo, né? Porque são 3 chaves de 4 equipes e passam apenas uma equipe de cada chave e o segundo melhor dessas 3 chaves, né? Então a gente tem um primeiro confronto nosso é contra a SMAC, que é um time do Pará. Tem muita tradição no futebol feminino quanto no futsal, né, que a gente conhece as equipes adultas, não sabemos da base. O time da Minas Brasília a gente teve jogando aqui o ano passado, a gente jogou na Liga de Desenvolvimento, então conhecemos um pouquinho deles, não muita coisa que sempre muda, né, mudança de idade. E a Ferroviária é uma equipe muito forte, a gente está acompanhando agora elas no Campeonato Paulista Sub-17, que a maioria do time delas ainda é Sub-16, então é uma equipe bem forte. Mas estamos preparando a equipe firme aí para tentar buscar essa classificação. Empolgada, a treinadora está otimista com o futuro da modalidade no país. Então, acho que a gente está numa crescente que não tem volta, né? O futebol feminino vem desenvolvendo muito, acho que a CBF está dando um grande apoio, né? Acho que o nosso estado ainda precisa ser reformulado a forma, ter um departamento feminino na federação, para que as equipes comecem a fazer o feminino no nosso estado. Que se a gente parar e observar o Campeonato Brasileiro da Série A, todo time tem uma menina que teve iniciação em Santa Catarina. Não tem nenhum time que não tenha menina que teve início de trabalho em Santa Catarina. Então acho que Santa Catarina tem que pensar um pouquinho mais, que dá para a gente ter várias equipes fortes, como a gente teve o Kinderman agora finalista, né, de uma competição que é muito disputada, né? E a base também, né? Trabalhar a base, que eu acho que isso vai fortalecer mais, que hoje é fraco ainda o trabalho da base no Brasil em geral, né? Mas acredito que não tem parada. Acho que agora ele vem numa crescente muito grande e muita oportunidade para essas meninas que estão vindo. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, sexta-feira, se Deus assim permitir.